diz, exatamente na última página, processos obsessivos muito demorados, que não têm um tratamento, tendem a danificar a casa mental, pelo que o tratamento deve ser duplo, espiritual e médico, a fim de que o indivíduo saia da obsessão sem danificar os seus equipamentos de natureza fisiológica, sobretudo os neurônios. Então, existe muita gente que padeceu de obsessão 20 anos. E depois que descobriu um local, geralmente uma casa espírita, para tratamento da obsessão, ficou bom da obsessão, mas desenvolveu algum transtorno físico. Porque a obsessão martelou tanto como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que deixou uma sequela. Então o indivíduo ficou sequelado na área emocional, na área afetiva, ficou com algum ticket, ficou com algum comportamento esquizoide, paranoico, mas não está mais obsidiado. Seu obsessor o perdoou, seu obsessor reencarnou, seu obsessor mudou de faixa vibratória e o deixou, o desculpando por aquele erro. Mas o indivíduo permaneceu como um transtorno, porque esteve vítima de uma doença psíquica por muito tempo, não observada, não tratada, negligenciada ou desconhecida. Por isso que o Espiritismo veio à Terra, quando a partir de 1861, Allan Kardec fez publicar o Livro dos Médiuns, que está fazendo esse ano 160 anos, será o livro de comemoração e de homenagens até o final de 2021. E no capítulo 23 ele aborda 3 estágios de inquietação. A obsessão, inicialmente, a fascinação e a subjugação. A obsessão é aquele assédio, é aquela preponderância, é aquela fulminação que um psiquismo exerce sobre outro. Pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Pode ser de desencarnado para encarnada mais conhecida e pode ser de alguém que esteja na matéria para alguém que já desencarnou pelas paixões. E tem também a auto-obsessão. É aquela em que o indivíduo não precisa de obsessor. Ele já é um. Ele é obsessor dele mesmo. O seu perfeccionismo é doentio. As suas manias, os seus conflitos, podendo levar ele a um estado de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Doença que determinadas celebridades das músicas brasileiras descobriram que tinham manias. E ao fazerem tratamento, descobriram que é apenas portadoras de toque. E até hoje estão se tratando para se libertarem dessa angústia, que é ser possuidor de uma conduta tão rígida que o indivíduo não suporta nem a ele mesmo. Dessa maneira, Allan Kardec define a obsessão como uma doença, uma parasitose de um psiquismo, de um espírito sobre outro, induzindo ao mal. A fascinação é uma espécie de cegueira. O espírito fascinador impede que eu veja. Tisna, ele nubla o meu discernimento. E eu perco a minha capacidade de fazer uma autocrítica até sobre mim mesmo. E, portanto, Allan Kardec define claramente que a fascinação é muito mais perigosa do que a obsessão e ela é de difícil tratamento. Porque o próprio fascinado não acredita que esteja sob o domínio de uma fascinação. Ele está tão cego que ele não consegue enxergar o próprio defeito, as próprias atitudes equivocadas. E, em último estágio, Allan Kardec classifica a subjugação. A subjugação é quando o espírito perturbador consegue fazer uma enxertia neuropsíquica, chamada na ciência de simbiose, tão profunda com o seu hóspede, que o hospedeiro se enfronha psíquica e energeticamente, neurologicamente, nesse ser, o levando a perder o domínio do seu corpo físico. Então o indivíduo penetra os umbrais da loucura. E na loucura, em que perdeu a faculdade de pensar, ele pensa apenas em suicídio, em matar alguém ou matar-se, e anda que nem um louco. Muita gente que está nas casas de saúde, os antigos hospícios, como a gente chamava do passado, hoje casas de saúde mental, não é louco. Não são loucos. São apenas subjugados por forças espirituais tenebrosas,
São almas, muitas vezes, altamente endividadas, que não vêm comum. Às vezes carregam uma legião de adversários a quem fez muito mal no passado, destruiu suas vidas e volta sobre aquela legião. Jesus teve um momento desse. Ao visitar uma das cidades da Decápole, ele, atravessando um cemitério abandonado, saiu um homem translocado, que, dominado pelas fúrias que o catalisavam, que o dirigia, exclamou pelos seus lábios em tresvario: Jesus de Nazaré, filho de Davi, por que vens nos atormentar? Jesus, vendo toda a legião, os discípulos só viam aquele homem perturbado, mas a clarividência de Jesus, que era um estado natural nele, via toda a legião que dominava aquele homem, aquele médium perturbado. Então Jesus, para nos ministrar um ensinamento, pergunta: qual é o seu nome? Nós somos legião, porque somos muitos. Que queres? Que tu permitas, quer dizer, a entidade reconhecia a superioridade moral de Jesus, tanto que baixa a bola, baixa a crista e pede a ele humildemente: permite que saiamos deste homem e adentremos a vara de porcos, adentremos a imundícia. Jesus autoriza e, simbolicamente, ninguém deve tomar aquilo ao pé da letra, porque espíritos não podem adentrar-se vara de porcos, o psiquismo de animais e de homens são diferentes, um não pode incorporar no outro. Eis que os espíritos saem, adentram-se a malta de porcos, que é considerado um animal imundo para o judeu e para o muçulmano, mas os samaritanos criavam porcos, apesar de serem judeus, e os porcos precipitam-se num despenhadeiro, caído no mar, e morrendo todos eles afogados. Aí fica a história de que Jesus teria dado prejuízo financeiro aos criadores de porcos. Jesus nunca deu prejuízo a ninguém, muito menos matar 2.000 porcos, que não tinham nada a ver com aquele homem obsidiado. Aqui, aquela história contada por Jesus, conforme está em A Gênese, interpretada por Allan Kardec, deve ser vista como uma alegoria, um ensinamento de que aqueles espíritos eram imundos e se assemelhavam a porcos. Então todos saíram, deixando aquele homem que, recuperado, adentrou com Jesus na cidade, na Decápole. Mas o povo, que já conhecia que ele era um louco, ao ver que Jesus havia curado aquele homem, expulsaram Jesus e aquele homem da cidade. Jesus não tentou dizer que trazia a mensagem de libertação, mas o que é que todos disseram? Mas nós não queremos saber disso. Não queremos saber, vai embora. Nos deixe em paz. Jesus, então, toma a barca e vai embora com os 3 discípulos que estavam lhe acompanhando. É belíssima essa passagem. Então, essa doença da obsessão é muito grave, merecendo da doutrina espírita severos e profundos estudos para nós analisarmos a interferência do mundo espiritual em nós. Como diz Manuel Filomeno de Miranda no seu livro Nos Bastidores da Obsessão: quando você sinta na intimidade de sua casa mental uma onda perturbadora querendo se insinuar, sugerindo desânimo, abandono de tudo, suicídio, que você se jogue numa cama e dali não saia mais, cuidado, você está sob o processo obsessivo, fino, refinado, sutil processo de obsessão, infiltrando-se na casa mental. É o momento de reagir. Reagir no bom sentido. Todo animal reage. O homem age. Reagir aqui está como força de expressão. É o momento de reagir adotando posturas nobres. A oração. Buscar na oração contato com as fontes da vida mais alta. Fazer meditações. Buscar ajuda psicológica e espiritual para esse estado perturbador que está se insinuando. Se aceitar como um espírito devedor do passado,